Boa noite. A Justiça recebeu a denúncia sobre as 5 pessoas que teriam envolvimento na morte da turista que foi atropelada por uma charrete em Itanhaém. Depois dos alagamentos que aconteceram durante o feriado, comerciantes de Santos contabilizam os prejuízos e cobram providências. 7 pessoas morreram vítimas de afogamento durante o feriado na Baixada Santista. Itanhaém completa hoje 493 anos de fundação. A cidade, que é uma das mais procuradas pelos turistas, reúne muita história e belezas naturais. O JT2 está começando. O JT2 de hoje começa falando sobre o caso da turista que morreu atropelada por uma charrete em uma das praias de Peruíbe no mês passado. 5 pessoas que teriam envolvimento no crime se tornaram réus. O Diego Bertozzi traz mais informações para a gente. Boa noite, Diego. Boa noite para você, Melissa. Boa noite a todos. Pois é, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de que estas 5 pessoas tiveram uma atuação direta neste crime, de homicídio e de tentativa de homicídio, aí no caso da Gabriela, que é a amiga da Thalita Oshino, que foi atropelada por uma charrete que estava em alta velocidade numa praia de Peruíbe, quase no limite com o município de Itanhaém. A Thalita, esse atropelamento aconteceu no dia 23 de março e ela morreu 2 dias depois com traumatismo crânioencefálico no Hospital Irmã Dulce, na cidade da Praia Grande. O juiz recebeu a denúncia após verificar que havia indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Os réus, como eu falei, foram denunciados pelos crimes, primeiro, de homicídio, no caso da Thalita Oshino, que estava fazendo turismo na cidade de Itanhaém, e é um homicídio com 3 qualificadoras. No caso, motivo torpe, porque havia ali uma corrida irregular, clandestina de charretes na praia, perigo comum, porque colocou em risco um número indeterminado de pessoas na faixa de areia, e ainda recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o veículo, no caso a charrete, estava em alta velocidade, não houve tempo de reação. E ainda a tentativa de homicídio da Gabriela, que era amiga de Thalita, e elas estavam passeando de bicicleta. Foram denunciados o Rudney Gomes Rodrigues e o Fabiano Elarico Ribeiro. Os 2 eram condutores de charretes. Os batedores Karina Santos Ribeiro e Éder Manuel Bimbate da Silva, e ainda o Salvador Goza, o argentino, que tinha equipamentos que fizeram o transporte destes cavalos até a praia. A decisão considerou a gravidade dos crimes e o risco de que os réus soltos representam risco à ordem pública. Então, depois da citação, eles têm 10 dias para apresentar a defesa por escrito. Volto com você, Melissa. Obrigada, Diego, pelas informações. E durante a madrugada, uma quadrilha invadiu o galpão de uma empresa que trabalha com armazenagem de produtos no bairro Paquetá, em Santos. Matheus Crossi tem as informações para a gente. Boa noite, Matheus. Já se tem uma ideia de quanto foi esse prejuízo? Ainda não, viu, Melissa? Muito boa noite para você, boa noite a todos. Esse galpão, como a Melissa comentou, funciona aqui no bairro do Paquetá, entre as ruas João Pessoa e Constituição. O que a gente tem de informação é que esse furto aconteceu por volta das 3 da manhã, onde pelo menos 6 criminosos invadiram a porta de trás, da lateral, que fica aqui na Rua da Constituição. Segundo uma das vítimas, ela tem 2 boxes aqui dentro, ela tem uma empresa de material de construção e alugou 2 boxes onde deixava parte do seu material aqui. Eles roubaram cerca de R$20 mil só dela. E aí, as imagens que nós recebemos é que dava possível para ver vários boxes que foram arrombados. Segundo ela, os 26 teriam sido arrombados e ali foram levados diversos produtos, inclusive um frigobar e também até um computador que fica na própria recepção aqui do local. Essa empresa se trata de uma franquia. Aqui nessa parte de Santos, ela é relativamente nova, existe há pouco tempo. E segundo essa vítima que fez o boletim de ocorrência no primeiro DP aqui, ela informou que ela não teve nenhum respaldo da empresa e só ficou sabendo do que aconteceu quando seus funcionários vieram aqui pegar alguns produtos para levar para a empresa por volta das 7 horas da manhã.
manhã e descobriu que foi arrombado os seus boxes, né? E aí ela pediu um respaldo da empresa, eles falaram que só pegaram ali um relatório do que tinha ali, mas segundo ela, eles não foram oficialmente informados. A nossa produção agora no final da tarde tentou entrar em contato aqui, mas ninguém atendeu a nossa ligação. Há poucos instantes, há 2 minutos atrás, tinha 2 funcionários aqui aparentemente testando o alarme da empresa. Melissa. Obrigada, Matheus, pelas informações. E o primeiro dia útil após o feriadão foi para contabilizar os prejuízos causados pela chuva forte de sábado. Comerciantes da Ponta da Praia em Santos cobram providências do poder público por conta dos constantes alagamentos. Matheus voltou a atender os clientes enquanto a limpeza, que começou no domingo, estava sendo finalizada na manhã desta terça. É ele quem aparece nessas imagens gravadas pela câmera de segurança da barbearia. Dá para perceber o desespero dele, que tentava salvar os móveis e equipamentos do comércio, que ficou completamente alagado. Nem a comporta instalada na entrada foi capaz de evitar a passagem da água. Nessa outra imagem, dá para ver os materiais boiando. A água chegou na altura das cadeiras. Quando eu vi que a água passou a comporta e aqui dentro começou a encher muito, veio água do banheiro, né, do esgoto do banheiro, e as águas se encontraram e começou a subir, aí foi onde eu tive que tirar a comporta. Pensei nos carrinhos, pensei em um monte de coisa no sofá, não tinha como fazer muita coisa sozinho, mas foi onde eu coloquei os carrinhos em cima das cadeiras, peguei o balcão, coloquei em cima do lavatório e, cara, olhei para a água e, não tinha o que fazer. Cíntia é a dona da barbearia, inaugurada no final do ano. Grávida de 5 meses, chegou a passar mal vendo os prejuízos que teve. Foi um desespero só. Praticamente a gente perdeu o sofá, né? Os carrinhos que são de madeira estão tudo derolando, está tudo soltando, tudo quebrando. As cadeiras, os hidráulicos não sobem, né? A gente ficou muito prejuízo. Maquininhas de cartão, maquininhas de trabalho. A gente ficou bastante no prejuízo. A barbearia fica na rua Januário dos Santos, aqui no bairro da Aparecida. Uma via curta que liga a Avenida Epitácio Pessoa à Avenida da Praia. E aqui há muitos comércios. Todos eles foram afetados pela água da chuva. E essa não foi a primeira vez. Nessa loja de construção, o dono levantou a mureta de concreto do balcão de atendimento. Mesmo assim, não foi suficiente para evitar os prejuízos com a enchente. O restaurante vizinho, desde que foi inaugurado em dezembro do ano passado, já foi tomado pela água 3 vezes, mas essa foi a pior. O sistema de monitoramento registrou as cadeiras boiando durante a chuva. Aqui embaixo a gente perdeu muita coisa, estamos vendo ainda se vai voltar a funcionar a geladeira, essas coisas e tal. Mas, assim, só não foi maior e a gente conseguiu ter um pouco menos de prejuízo porque minha cozinha ela fica no andar de cima. Marcelo também teve prejuízo. Ele é dono deste comércio de água mineral, que fica na galeria do prédio onde ele mora e é síndico. Ele perdeu pelo menos 60 galões que ficaram contaminados pelo alagamento, fora as geladeiras que também foram danificadas. O grande problema dessa rua é que não é só a chuva fora do normal que aconteceu. Existe o retorno desses PV, esses postos de visita de esgoto, que retorna todo o esgoto. Então é a chuva forte, é o retorno do esgoto, é a rede pluvial que não dá conta, o resultado é isso, é um caos. Comerciantes de outras ruas também sofreram com os alagamentos. Essa pastelaria, na Alexandre Martins, foi invadida pela água da chuva que quase cobriu o balcão. Resultado, muitos equipamentos perdidos. Infelizmente, tudo foi consumido pela água. Então ainda vamos contabilizar e vamos tentar seguir. Essa imagem gravada do alto de um prédio no bairro da Aparecida mostra como os carros estacionados na rua ficaram durante a chuva. O dono desse aqui deixou o veículo aberto para tentar secar o estofado. Em toda a cidade, muitos carros ficaram danificados. Essa oficina, que reabriu nesta terça, depois do feriado prolongado, já recebeu mensagem de mais de 30 clientes que tiveram os carros inundados. Alguns só vão precisar de higienização. Outros vão ter que passar por avaliação para ver se dá para salvar o estofado e, principalmente, o motor. Se atingiu do meio da porta para cima, provavelmente pegou muito componente elétrico, então esse carro ele vai ser uma perda total estrutural, né? Não vai ter jeito, não é pelo valor, nada, é porque não tem como consertar mesmo. Do nível da porta do meio para baixo, a gente já consegue
está trabalhando nele. Então, ele vai acender luz no painel, que são luzes eletrônicas, luz de airbag. A gente consegue ver se precisa trocar um módulo, vai desmontar toda a parte da forração interna. O feltro, tem que trocar o feltro, que é isso que acumula o cheiro ruim. Moradores e comerciantes estão cansados de ter tanto prejuízo toda vez que chove mais forte e cobram atitudes mais firmes das autoridades. Eu sei que é chuva, gente, é causa natural, né? Mas tem que tentar fazer alguma coisa, sabe? Nós estamos na ponta da praia, é um bairro nobre, o aluguel é caríssimo aqui. É difícil, está difícil para a gente se manter aqui. Espero que eles tentem resolver essa situação, porque não é possível, né? Tipo, a gente sabe que essa parte da rua é mais baixa, mas eu acredito que existam opções de engenharia que a gente consiga resolver isso, não é possível. Não é possível que a gente tenha um comércio na cidade de Santos e a gente tenha 1 metro de água dentro do nosso estabelecimento, porque não tem escoamento, não tem projeto de engenharia para resolver isso. A Prefeitura de Santos informou que todas as vias da Aparecida e da Ponta da Praia já receberam serviços de limpeza nos bueiros e na rede de drenagem. E ambos os bairros serão contemplados novamente durante o segundo semestre. Afirmou também que todos os bairros de Santos são atendidos ao longo do ano. A administração municipal ressaltou que a chuva do último sábado registrou um volume de 86 milímetros em apenas 40 minutos, além de uma alta de maré de 1,31 m, dificultando bastante o escoamento da água. Agora vamos falar da previsão do tempo. A chuva deu uma trégua hoje nas cidades da Baixada Santista. A gente tem imagens ao vivo de Santos, Praia da Aparecida. Agora fazem em média 22 graus na região. A gente teve máxima de 24 graus hoje. E nesta quarta-feira, o sol deve aparecer entre nuvens nas cidades da região e não tem previsão de chuva. Segundo os meteorologistas, pode voltar a chover na região na quinta-feira. A gente está com imagens ao vivo agora ali da Praia Grande, Praia da Guilhermina, o calçadão ali da orla da Guilhermina. Vamos ver as temperaturas para amanhã. Máxima de 25 graus em Bertioga, Guarujá, Santos, Praia Grande e Itanhaém. Mínima já baixando um pouquinho mais, variando de 15 a 17 graus na região amanhã. O mar continua agitado nas praias, as ondas chegam a 1,5 m em Santos e o pico da maré vai ser de quase 80 centímetros às 10 para as 7 da manhã. A gente está com imagens ao vivo do alto da Ilha Porchá, em São Vicente. A gente vê que tem algumas nuvens no céu, mas está mais limpo do que nos últimos dias o céu. No Vale do Ribeiro, o sol deve aparecer amanhã entre muitas nuvens, mas segundo a previsão, não deve chover na região. Máxima amanhã de 24 em Pedro de Toledo e Iporanga, 25 em Juquiá, 26 em Registro e 23 em Apiaí, que vai ter mínima amanhã de 13 graus, mínima no Vale de 13 a 16 graus nesta quarta-feira. E a seguir, 7 pessoas morreram afogadas nas praias da Baixada durante os 4 dias de feriado. Mais de 360 mil veículos desceram a serra nesse feriadão. Turistas que vieram curtir a folga nas praias. E com tanta gente no litoral, muitos casos de afogamento foram registrados. 7 pessoas morreram na Baixada. Vamos falar com a Daniela Rússio. Boa noite, Daniela. Onde foram essas mortes? Oi, Melissa, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o JT2. 5 mortes foram registradas em Praia Grande, 1 morte em Guarujá e 1 morte em Itanhaém. Nesse feriado de Páscoa, entre os dias 18 e 21 de abril, a Baixada Santista registrou 86 ocorrências por afogamento, 149 pessoas foram salvas e mais de 30 mil prevenções e orientações foram realizadas nas praias da nossa região. A cidade de Guarujá foi a que mais registrou ocorrências de afogamento. Foram 37, 49 vítimas salvas e 1 óbito, como eu disse inicialmente. Na sequência, aparece Mongaguá, com 28 afogamentos e 33 vítimas salvas. Depois, Itanhaém, com 10 afogamentos, 7 vítimas salvas e 1 óbito, como eu disse inicialmente. Depois aparece Praia Grande, com 8 ocorrências de afogamento, 9 pessoas foram salvas e 5 óbitos, como eu também disse inicialmente. Ocorrências em São Vicente foram 2 afogamentos e 3 vítimas salvas. Em Santos, apenas 1 afogamento e 1 vítima salva.
É importante ressaltar que o grupamento dos bombeiros marítimos, o GBMAR, eles orientam sempre os banhistas para que sejam respeitados as sinalizações de segurança, que evitem áreas de correnteza e que não entrem ao mar em caso de consumo de bebida alcoólica. Eles orientam ainda que é importante conhecer o local e, em caso de dúvidas, conversar ou procurar um guarda-vidas. Recomenda ainda que evite objetos flutuantes, como boias, colchões infláveis e aquele macarrão que é usado muitas vezes nas praias. E eles dizem que esses objetos flutuantes dão aquela falsa sensação de segurança. Eu volto com você, Melissa. Obrigada, Daniela. Tarcísio de Freitas apresenta projeto do túnel Santos-Guarujá na Europa e busca atrair 6 bilhões de reais para a obra. Esse é um dos destaques do G1 de hoje. Para ler é só acessar o QR Code da tela. O governador de São Paulo apresenta o projeto a investidores da Dinamarca, Holanda e Noruega como concessão patrocinada, uma modalidade da parceria público-privada. Além do túnel, a comitiva paulista apresenta a proposta de concessão das travessias litorâneas e fluviais, que inclui a operação e modernização de 14 linhas aquaviárias por um período de 20 anos. Para saber mais, é só acessar g1.com.br/Santos. E 3 cidades da região conseguiram ultrapassar a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde. A procura por alguns imunizantes passou dos 100%. Na Praia Grande, a preocupação é com os adolescentes. A cidade não chegou aos números ideais na imunização contra a dengue e o HPV. Depois do feriadão, aos poucos a rotina volta ao normal. Nessa unidade de saúde da família, o movimento foi intenso durante toda a manhã, principalmente na sala de vacina. A Débora trouxe o Pietro para tomar a pentavalente e a vacina contra pólio, que são fundamentais nos primeiros meses de vida. A vacinação é uma proteção, né, para as crianças, né? Tem muitas doenças, né, que realmente para a idade dele é contagiosa, então realmente a proteção realmente ajuda bastante. O João Vinícius também veio atualizar a caderneta de vacinação. As picadinhas foram doloridas, mas agora ele está protegido contra várias doenças. Se você tem a oportunidade de dar saúde para o seu filho, de dar um respeito para ele, por que você não vai fazer? Então eu acho de extrema importância dar a vacina para uma criança, tanto para mim também. Não deixa de ser importante. Então, com certeza, a vacinação do bebê está em dia. Com certeza, sempre. Mas a maior procura por aqui é pela vacina contra a gripe, que começou a ser aplicada há pouco mais de um mês. Está disponível para vários grupos prioritários. Todo ano eu tomo. É porque eu acho que dá uma certa imunizada, né? Principalmente equilibra, né? Para que tenha uma gripe, seja mais leve. É importante, né? Senão você acaba pegando a pneumonia, não fica bem. Já tive a pneumonia ano passado. E não quer ter de novo? Né? De forma alguma. E essa busca pelos postos de saúde tem feito as cidades da Baixada Santista registrarem números excelentes na vacinação. Cubatão, Guarujá e Praia Grande já ultrapassaram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde em vários imunizantes. A vacina tríplice viral, por exemplo, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, aqui em Praia Grande já atingiu 141,06%. Outras vacinas, como a pneumocócica, que ajuda a prevenir doenças pulmonares, e a pentavalente, que protege contra 5 doenças graves, também ultrapassaram 100% de cobertura no município. A gente já capta na maternidade as nossas crianças, garante o acesso à documentação necessária, cartão nacional, CPF da criança e a vacinação, as primeiras vacinas. Essa criança é agendada de maneira informatizada numa rede que tem 100% de cobertura de estratégia de saúde da família, com profissionais que de forma interprofissional, de forma zelosa, buscam essas crianças ativamente para que a gente tenha uma cobertura vacinal adequada. Apesar dos índices positivos no município, algumas vacinas, como a da dengue e a do HPV, ainda estão com baixa procura, as duas voltadas para adolescentes. Uma atividade importante tem sido a parceria com a Secretaria de Educação e outras pastas para tentar buscar o público-alvo de vacinas. O adolescente é um público-alvo importante agora para a vacina da HPV, vacina da dengue, que está reforço das demais vacinas. Um exemplo é rubéola, que a gente, antes de ter o primeiro filho, tem que ter o reforço da rubéola para evitar doenças congênitas. Então, essa busca ativa nas escolas. O Saulo tem 15 anos e já é um exemplo de coragem e de consciência. Doeu um pouco, eu não posso mentir, mas a sensação de estar protegida é bem melhor do que a dor, então vale a pena, né?
Em Eldorado, no Vale do Ribeira, um projeto social oferece atendimento oftalmológico de graça. O agendamento acontece até sexta-feira. Mais de 6 milhões de brasileiros têm algum comprometimento na visão, segundo o IBGE. A dificuldade para enxergar, seja de perto ou de longe, acontece normalmente depois dos 40 anos. O levantamento mostra ainda que a maioria da população se consulta pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, principalmente os moradores de municípios menores. A cidade de Eldorado vive essa realidade da carência por atendimento oftalmológico. Por isso, o município foi um dos escolhidos por um projeto social. Nosso objetivo é que todos tenham acesso à mesma qualidade de atendimento que a gente vê na rede particular e que eles possam ter acesso a isso de forma gratuita. Esse é o 4º município que nós estamos atendendo. Atendemos Iguape, Ilha Comprida, Cananéia e agora aqui em Eldorado. Além do Vale do Ribeira, o projeto já esteve no estado do Maranhão também, de julho de 2019 a julho de 2024. Por lá foram 83 mil pacientes atendidos em 95 cidades. Até sexta-feira, o morador pode fazer o agendamento para consulta e passar de graça pelo especialista. São feitos exames de refração, biomicroscopia, fundo de olho e pressão intraocular. É uma avaliação completa da visão do paciente que vai desde a correção, a necessidade do uso do óculos até um encaminhamento cirúrgico, uma prescrição de um medicamento. O seu Pedro, que tem glaucoma e faz acompanhamento pelo SUS, saiu do bairro do Turvo do Etá, a 30 quilômetros do centro de Eldorado, só para agendar o exame. Começou uma coceirinha no olho, né, assim, tal, aí eu fui lá, aí deu que era o glaucoma que tinha. E o que achou dessa oportunidade de vir agendar? Muito boa. Porque é grátis, né? Dona Salete espera há 6 meses uma consulta no oftalmologista. Ela já tem o encaminhamento, mas preocupada com os sintomas, aproveitou o projeto social na cidade. Comecei a ver tipo uns mosquitinhos e às vezes uns flashes de luz, né? Aí foi por isso que eu passei no médico e ele me deu uma guia, né, para poder passar. E quando eu soube daqui, lógico, né, se é mais rápido, eu, né, me interessei para vir. No próximo bloco, vamos falar do Santos, que continua em busca do novo treinador, e sobre a cidade de Itanhaém, que está completando hoje 493 anos de fundação. O Santos vai seguir com César Sampaio no comando da equipe para o jogo de domingo contra o Bragantino. Murilo Tauro tem mais informações. Fala pessoal, o Santos voltou às atividades depois da derrota no clássico de domingo contra o São Paulo. O técnico César Sampaio, nesse momento, está efetivado no cargo. Claro que nessa semana o Santos continua tratando da substituição do César Sampaio, da efetivação de um outro nome para substituir o Pedro Caixinha, mas, por enquanto, o interino virou efetivo aqui no Santos, pelo menos até o jogo de domingo. O presidente Marcelo Teixeira concedeu entrevista ao Globo Esporte e disse que para domingo o César Sampaio deve ser mantido no cargo. Ele lembra que o Santos está tentando um novo nome, mas que o mercado está difícil e a tendência nesse momento é que pelo menos para domingo contra o Bragantino aqui na Vila, 8h30 da noite, o César Sampaio seja o treinador do Santos. Mais uma vez, seria o terceiro jogo do César Sampaio como técnico do Santos. Ele já tem os desfalques de Neymar e Soteldo para esse jogo. Pode ter também os desfalques de Gabriel Bontempo e Barreal. Os dois saíram sentindo lesões, o Bontempo nas costas, o Barreal na coxa esquerda. No clássico contra o São Paulo, iniciaram o tratamento ali mesmo, no banco de reservas do Morumbi, e até domingo vão ter um tempo necessário para se recuperar ou não, saber se serão desfalques ou não para o jogo de domingo. Aqui na Vila Belmiro, 8h30 da noite, Santos e Bragantino, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Itanhaém completa hoje 493 anos de fundação. A cidade é a segunda mais antiga do país, um lugar que mistura belezas naturais e muita história. O repórter Mozart Dias foi até lá e vai mostrar um pouco da cidade para a gente. A comemoração começou logo cedo com missa, no convento Nossa Senhora da Conceição, que fica no centro histórico da cidade. O local estava lotado de fiéis que foram celebrar mais um ano de fundação.
Pessoas com inúmeros motivos para ter escolhido a cidade para viver. Uma cidade maravilhosa, cidade calma, cidade tranquila, um pessoal acolhedor. Eu sou muito feliz para ter vindo para aqui. Padrão de vida, tudo de bom, a natureza, as pessoas. Gostei da cidade já há muitos anos, entendeu? Então, preferi vir para cá. Morava em São Paulo. São Paulo era muito agitado, aí eu vim para cá. Porque aqui é um lugar sossegado, calmo, tranquilo. Faz 6 anos que eu moro aqui, é um paraíso. A festa continuou no Paço Municipal. O prefeito recebeu autoridades, deputados e vereadores. Bandeiras foram hasteadas enquanto a banda marcial tocava o hino da cidade. O prefeito da cidade falou sobre os desafios que tem enfrentado nos últimos anos e as ideias que tem para o crescimento de Itanhaém. A gente tem um povo muito guerreiro e resiliente e sabe o que quer. Então é importante destacarmos essa qualidade do povo itanhaense. Então a estruturação da cidade é mais importante para a gente, pensando no futuro com sustentabilidade, para que ela seja não só adequada para o munícipe, mas também aquele que vem conhecer a cidade, o turista que vem para a cidade, quer ser uma cidade acolhedora e uma cidade organizada. Itanhaém comemora hoje 493 anos. Foi fundada por Martim Afonso de Souza em 22 de abril de 1532. Tem diversas belezas naturais, mas passeios, museus e igrejas mostram a importância histórica desse município para toda a região. É nossa terra, né? Onde ela é o nosso lar, e aqui eu vou criar meus filhos, e é isso, é o que significa para mim, a minha cidade. Itanhaém foi descoberta exatamente 3 meses após São Vicente. É a segunda cidade mais antiga do país. A Igreja Matriz de Santana é um marco histórico no centro da cidade. Outra marca registrada são as praias. A cidade tem 26 quilômetros de extensas faixas de areia, distribuídas entre 14 praias. Na Boca da Barra, ainda dá para contemplar o encontro do rio com o mar. A cidade também abriga a Gruta da Nossa Senhora de Lourdes, início de um passeio que nos leva a um dos pontos mais procurados do município. Para acessar, é preciso andar 200 metros nesse deck de madeira. Uma caminhada à beira-mar apreciando o lindo visual. No meio do caminho, encontramos o seu Antônio. Ele sempre pesca por aqui. Um ótimo lugar para pescar. Você vê a paisagem é linda, o mar maravilhoso. Tem dia que dá peixe, tem dia que não dá, mas geralmente a gente sempre pega e não volta para casa sem peixe. No final do caminho, encontramos em meio às pedras a Cama de Anchieta. Os turistas que chegam aqui conseguem misturar história e natureza. Tudo na mesma viagem. A história registra as verdades vividas por um povo. E a nossa geração desfruta daquilo que foi investido, do sangue que aqui derramou, do suor que aqui se plantou. Estamos aqui só para curtir. A primeira coisa que eu fui pesquisar sobre a cidade, né, foi seu cunho histórico, né? Então, estar numa cidade, uma das mais antigas do Brasil, para mim, que sou um amante da história, é algo muito significativo. Parabéns para os moradores de Itanhaém. E por hoje é só. Acessando o QR Code da tela, você entra no canal de WhatsApp do G1 e acompanha outras notícias da região. E nesta quarta-feira, o JT2 começa mais cedo, às 20 para as 7 da noite. Uma boa noite para você e até amanhã.